Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa disciplina através da Bíblia, né? A nossa série de vídeos aqui através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas aqui falando sobre o livro de Colossenses, para mais um desses, trabalhando aqui mais uma sessão aqui do nosso texto, certo? Na última aula a gente fez essa colocação aqui, que resumiu basicamente o que a gente acabou de colocar, que a estratégia de Paulo é anunciar o Evangelho indistintamente para levar as pessoas à maturidade através da instrução e da exortação. Então a gente apresentou esse ponto aí, ajudando as pessoas no seu aconselhamento e também na sua instrução, no ensino, para que elas, claro, sejam alcançadas indistintamente. Todo tipo de gente, mesmo aquele tipo de gente diferente de você, precisa receber a instrução, precisa receber o anúncio do Evangelho em todo e qualquer contexto, em toda e qualquer situação. Essas pessoas precisam aprender mais da palavra de Deus. A gente colocou essas questões aí para a gente poder chegar no versículo 29, mas antes de chegar no versículo 29, precisamos aqui avaliar o nosso contexto, certo? O nosso esboço aqui, ó, que a gente colocou aqui, explicando o ministério do apóstolo. E quando a gente viu esse ponto aqui, né, explicando o ministério do apóstolo, a gente pegou aqui essa seção do capítulo 1, versículo 24, até o capítulo 2, versículo 5. E aqui a gente está falando sobre Paulo sendo aquele que está servindo na força que vem de Deus. A gente falou sobre o sofrimento, né? Quando Paulo fala aqui, lá no versículo 24, né? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. A gente explicou o fato de que o nosso sofrimento, a nossa dor, ela precisa ser avaliada de forma corporativa. Ela não pode ser avaliada somente de uma perspectiva individual. A minha dor é uma dor que ela afeta outras pessoas e que outras pessoas são afetadas pela nossa dor, e a dor das outras pessoas deve nos afetar também. Então, de tal forma que essa dor, ela completa as aflições de Cristo no quesito da maturidade, da edificação das pessoas e até mesmo de levar o Evangelho para as pessoas que precisam, e se isso incluir o nosso sofrimento, a nossa dor, que assim seja. Então, a gente fala aqui então desse sofrimento, né, que é basicamente o que a gente colocou. A gente também falou sobre o mistério, né? Esse mistério, que dos versículos 25 até o 27, eles dizem respeito exatamente a essa questão da necessidade que se tem de avaliar o plano redentivo de Deus, que ele alcança todas as pessoas, que ele alcança judeus e gentios, e que foi esse mistério, ou seja, isso estava oculto dos séculos. Deus tinha guardado isso e vem revelar agora de uma forma assim aberta, completa para todas as pessoas, que é a salvação dos gentios. A salvação estava ali vinculada ao povo judeu, e aqui nós vemos isso chegar ao povo gentil. Então, nesse sentido, os gentios, eles alcançam essa salvação, e esse mistério finalmente é revelado. E a gente falou de como isso faz uma grande diferença na vida das pessoas. Ou seja, que não é somente o fato, mas é a salvação dos judeus e gentios e isso ficou naquela época. Claro que não. A salvação, ela é uma salvação que alcança todo tipo de gente. Se hoje não há tanto essa diferença, a maioria de nós somos gentios, e se hoje não há mais tanto essa questão de haver uma separação entre judeus e gentios, há uma separação social, há uma separação étnica, certo? Há uma separação de várias ordens
que nós precisamos quebrar e levar o evangelho a todo tipo de gente, até aquelas pessoas que nós não gostamos. Estou pensando agora em tempos de política. Desde o tempo que eu estou gravando esse vídeo, pouco tempo atrás teve eleição no Brasil, e aquela eleição que ficou polarizada entre Bolsonaro e Haddad, né, entre PT e PSL, né, o partido lá do presidente e tal, sem entrar em questões políticas, porque obviamente não é o meu propósito aqui, nem gostaria que fosse, mas se você prestar atenção, aqueles que estavam mais a favor do Bolsonaro eram aqueles que odiavam aqueles que estavam do lado do Lula ou do lado do Haddad, seja lá o que for. Os que estavam mais à direita tinham ódio dos que estavam à esquerda. E o contrário também verdadeiro, sabe? Tem essa polarização, criou-se essa polarização de tal forma que as pessoas não tinham mais, de que as famílias começaram a ficar brigadas, as igrejas se dividindo, se não diretamente assim uma igreja inteira, mas os grupos da igreja se fechando, um grupo mais do lado, um grupo do lado, por causa de um político, sabe? Que absurdo, né? Que absurdo. Mas para mim isso só mostra o fato de que nós temos que pregar todo tipo de gente. Então, se tem um grupo ali de pessoas que pensa politicamente diferente de você, sinto muito, meu amigo, mas você precisa pregar para esse povo também. Esse povo precisa de Jesus tanto quanto qualquer outro. Eu estou falando de pregar para quem não é parecido com a gente, todo tipo de gente. E aí a gente falou sobre os povos, né, sobre os povos não alcançados, sobre missões transculturais e tudo isso. E aí a gente chegou no versículo 28 falando sobre basicamente a questão de que nós precisamos, de que Paulo fala de anunciar o evangelho, né, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem. Interessantemente ele repete a ideia de todo, de que deve-se anunciar, ensinando e também advertindo, né? Ou seja, há um aspecto aí mais instrutivo, mas há um aspecto mais exortativo, tanto motivacional quanto corretivo na vida das pessoas, e esses pontos não podem ser esquecidos. E agora a gente chega aqui no versículo 29, né, quando se fala dessa luta. Aqui no 28 diz respeito a essa estratégia de Paulo de alcançar o propósito que Deus tinha dado para ele, de anunciar esse evangelho. E agora a gente chega aqui no versículo 29. E aqui no versículo 29, basicamente, nós temos essa colocação aqui sobre: para isso é que também eu me afadigo. Para isso. Então, é aqui que a gente vai chamar a atenção, nesse ponto aqui que a gente vai chamar a atenção agora, no versículo 29. Quando ele diz: para isso. Vamos começar com esse para isso, né? Quando ele fala para isso, ele está chamando a atenção quando ele diz: a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala não só aquilo que ele vai fazer. Aquilo que ele vai fazer, ele já colocou, ele precisa anunciar todo homem perfeito em Cristo, ou seja, ele precisa levar as pessoas à maturidade, seja lá qual for o tipo de gente. Paulo precisa levar essas pessoas, Paulo precisa chamar essas pessoas, levá-las ao conhecimento, levá-las à maturidade. Isso já está colocado, a gente precisa fazer isso. A gente precisa levar todo tipo de gente, o que sabe mais, o que sabe menos, o rico, o pobre, todo tipo de gente precisa ser levado à maturidade. Disso nós já sabemos. Só que agora Paulo vai dizer o que é que ele vai fazer para alcançar essa finalidade. Ou seja, ele vai dizer o como. O como. Como é, Paulo? Como é, apóstolo Paulo, que o Senhor vai me ensinar
vai fazer, na verdade, para chegar nesse fim, nesse propósito de anunciar todo o homem perfeito em Cristo. Como apóstolo Paulo? Então ele diz, para isso, para apresentar todo o homem perfeito, nós temos agora o como. Como? E ele diz, então, para isso, aí ele diz, é que eu também me afadigo. Nessa hora, esses textos assim, eles mexem comigo, porque quando eu começo a pensar sobre eles, eu fico pensando, eu tenho muito, mas muito a trabalhar. Quando eu começo a achar que eu tenho alguma razão de autogratificação, mas eu já fiz isso, aquilo outro. Não fiz. Sabe por que eu não fiz? Porque nós temos aqui o apóstolo Paulo. O que foi que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo foi perseguido. O apóstolo Paulo foi colocado num cesto, que senão ele seria morto. Ele foi colocado num cesto para sair de uma cidade foragido, para que não viesse a morrer. Então foi espancado, sabe? Ele foi preso. Colossenses ele está preso. É um epístola da prisão, assim como Efésios. Esse homem passou por tanta coisa. E muitos mais ainda, depois de ter escrito, né? A gente sabe o fim do apóstolo Paulo. E ele diz, para isso eu me afadigo. Ou seja, para isso eu me esforço muito. Talvez a gente diria, para isso eu me esforço desesperadamente. O apóstolo Paulo não está medindo esforços para alcançar o propósito de levar as pessoas à maturidade, todo tipo de gente à maturidade. Ele se afadiga. A palavra para fadiga é a palavra que dá origem à nossa palavra copiosamente. Quando se diz que alguém chorou copiosamente, porque alguém chorou muito, muito, muito até acabar suas forças. Essa palavra tem origem nessa palavra grega aqui, para o afadigo. É até acabar as nossas forças, é até a gente ficar extenuado. Aí você olha para o apóstolo Paulo e diz assim, não, eu não cheguei aí. Eu estou cansado, mas não estou assim não, ainda não. Quando você achar que você trabalhou demais, você olha para a vida do apóstolo Paulo e ele diz, eu me afadigo. Sabe aquele trabalho que na igreja que a gente fica extenuado mesmo assim, a gente deu sangue, a gente cansou, aí a gente diz, não, agora o que, meu amigo? Paulo se afadigou, ele diz, eu me afadigo, eu me entrego. E eu acho que a gente tem muitas reservas na hora de servir a Deus, sinceramente. Estou abrindo meu coração aqui logo para você. Eu acho que a gente tem muita reserva, mas é porque o meu tempo, porque amanhã é a minha configuração de família, a minha configuração... Não estou dizendo que a gente tem que colocar a família fora acima do ministério, não. Por favor, eu acho que a família tem o seu lugar, é mais importante do que o ministério, no caso aqueles que são casados. A Bíblia, Paulo fala em 1 Coríntios 7 que quem casa cuida das coisas do mundo, se quer servir desimpedidamente, você fica solteiro. Eu acho que família, eu tô falando de quem quer servir a Deus, já com a sua família, amando a Deus também ali junto. Não, porque eu tenho muitas limitações aqui, o meu trabalho tem essa dificuldade aqui, aí a gente vai criando desculpas para não servir, para não fazer, para não estar na igreja ajudando, para não estar na igreja servindo. Eu me afadigo. Paulo está dizendo que ele se afadiga. Quem somos nós? Quem somos nós para dizermos assim, eu estou cansado? Você está cansado? Nada. Porque Paulo não parou. Paulo fez mais em um ano do que nós vamos fazer em uma vida inteira servindo a Deus. Sinceramente. Em termos de resultado, em termos teológicos, Paulo escreveu Bíblia, sabe?
Ah, mas ele era apóstolo, eu não sou, eu sei, também não sou apóstolo não. Mas eu estou falando que esse homem fez muito. Paulo poderia ter escrito Colossenses e ter dito assim, aqui já deu. Estou falando, criando uma hipótese aqui, mas para que você entenda o seguinte, Paulo escreveu Colossenses, escreveu uma carta inspirada por Deus. Qual é a significância espiritual, teológica disso? Não tem nem explicação. Então Paulo podia ter escrito a carta de Colossenses e isso já seria muito mais do que a gente vai fazer na vida, espiritualmente, teologicamente, em termos de significância. Mas ele não parou, Paulo não parou, é disso que eu estou falando. Ele não parou. Quem somos nós para parar? Para pararmos, para dizermos assim, já deu. Para mim, já deu por quê, meu amigo? Por que você vai parar de servir a Deus? Se Paulo diz aqui, eu me afadigo, Paulo se afadiga. A palavra, copio, exatamente essa ideia a gente tem aqui, afadigo, copiar é o verbo, e o verbo aqui é copio, mesmo de. Aí você diz, mas tá bom, eu já entendi que é cansaço, né? Que é se afadigar, que é trabalhar até acabar nossas forças. Aí ele usa uma outra palavra. Desculpe. É porque se você achar que Paulo serviu muito, ele diz assim, eu me afadigo, aí ele diz, esforçando-me o mais possível. Esforçando-me o mais possível. Sabe, a palavra para esforçando-me é a palavra agonizomai. Sabe o que significa agonizomai? Era uma palavra utilizada muito em termos em um contexto atlético. Era a ideia do treino do atleta, né? O treino extenuante, o treino até cansar e você ter que ir de novo, até você alcançar o propósito de ganhar aquilo que você queria ganhar, aquela coroa, né? Aquela medalha lá daquela época e tal, que o apóstolo Paulo menciona também em outros contextos. Agonizomai, de onde vem a nossa palavra agonia. Ou seja, é um esforço extenuante. Essa ideia aqui, esforçando-me o mais possível, tudo isso aqui é uma palavra só, lá no grego. Exatamente, uma palavra só. Esforçando-me o mais possível. É esse trabalho, sabe? É com esse esforço, é com essa dedicação, é com essa coragem, é com esse... no inglês tem a palavra, né? Com esse drive aí, que nós temos que servir como? Esforçando-me o mais possível. Entregando tudo de mim. Completamente. Esforçando-me o mais possível. Agonizomai. A minha pergunta para você é uma pergunta para mim também. Quanto nós temos servido? Será que a gente tem servido até o ponto de estarmos esgotados? Esgotados mesmo, não é? Vai dizer assim, trabalhou um pouquinho e diz, mas eu estou muito cansado. O que foi que você fez? Eu não levantei 2 cadeiras na igreja. Não, claro que não é isso. Esforçando-me o mais possível. Paulo tem um propósito, pessoal. Ele quer levar as pessoas à maturidade.
Ele quer levar eu e você para a maturidade. Ele quer levar todo tipo de gente para a maturidade. Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Receber o cara no jeito que entregar esse indivíduo de outro jeito. Receber essa irmã aqui de uma certa forma, fragilizada, quebrada, e através da instrução, do ensino, da exortação, apresentá-la diante de Cristo perfeito, ou seja, madura. Apresentar esse irmão aqui que é uma pessoa que tem dificuldades financeiras terríveis, vem lá da comunidade, sabe? Nunca teve ajuda na vida, está desempregado, não tem perspectiva de vida. Ensiná-lo, ajudá-lo, abençoá-lo de tal forma para que ele seja entregue para Cristo, maduro. Pegar esse empresário aqui, que por mais que tenha muito dinheiro, muita capacidade de gerar riqueza, a vida dele está um destroço, está completamente fora do padrão, de cabeça para baixo, querendo separar da esposa, os filhos não respeitam. Pega esse indivíduo aqui, ensina a palavra e apresenta ele perfeito em Cristo. Rico, pobre, de onde quer que ele venha. Como é que eu faço isso? Me afadigando. Mas com que força? Até o limite. Até o limite. É isso que Paulo fala. É isso que Paulo fala. Até o limite. Até você não poder mais. Você entrega o seu trabalho para Deus. E sabe como é que ele termina aqui? Ele diz: segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Sabe como é que Paulo consegue fazer isso? Como é que ele consegue entregar-se completamente? É segundo a sua eficácia. Como assim segundo a sua eficácia? Segundo a capacidade de Deus, certo? É como se fosse segundo essa palavra eficácia. Ela deu origem à nossa palavra energia, sabe? Eu não estou dizendo que é segundo a energia, porque energia não no sentido elétrico, né? Mas do trabalho, sabe? Da capacidade de geração de força. E Paulo faz um joguinho de palavras aqui. Ele diz: segundo a eficácia que opera eficientemente. Tá perto aí, a ideia é mais ou menos essa mesmo. Segundo a sua eficácia que opera eficientemente. Se a gente quisesse usar um jogo de palavras mais moderno, a gente diria: segundo a energia que me energiza, segundo a força que me fortalece, segundo o poder que me dá poder. E esse poder, ele opera, né, em nós. É o que o texto está dizendo. Paulo diz: esse poder opera em mim. Essa força vem de Deus. Então, se você está pensando em dizer: mas eu não consigo, nem eu, nem Paulo conseguia. Essa força vem de Deus. A força do serviço vem do Senhor. Ele se entrega completamente com a força de Deus. Então, quando você achar que você está cansado demais para servir a Deus, peça forças ao Senhor. Peça forças, porque está aqui. Paulo diz: eu me entrego, se ele dissesse hoje, ele diria assim: eu me mato para isso. Com tudo que eu posso. Segundo o poder que me dá poder, segundo a força que me fortalece. Mas em mim, certo? Em mim.
como ele diz aqui. Deus opera assim. Então, quando a gente achar que não tem mais, porque que a gente não consegue mais, peça forças a Deus, porque Deus dá forças para o seu serviço. Que assim a gente entenda que essa foi a estratégia de Paulo e essa é a luta que Paulo luta, com o propósito de pegar as pessoas num certo nível de imaturidade e apresentá-las para Deus com o maior nível de maturidade. Que Deus nos ajude nesse sentido, que Deus nos abençoe, nos dê graça para lutarmos e nos afadigarmos e acabarmos as nossas forças, no sentido de entregar tudo que temos, não segundo o que a gente pode fazer, mas segundo o poder dele, como a gente viu aí maravilhosamente. Por enquanto ficamos por aqui, que Deus nos ajude, um grande abraço, até a próxima aula, valeu!